Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 26/7 e o nosso vídeo de hoje é sobre fracasso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infelizmente ou felizmente, não dá pra gente ganhar todas. E no vídeo de hoje a gente não pretende remoer a dor, mas sim entender ela, dar um sentido e amar ela. Primeira coisa é que todos nós passamos por alguma dificuldade, mas quem realmente sabe lidar com essas dificuldades? A gente pode até culpar Deus das nossas dificuldades, das nossas dores, mas antes é preciso analisar se é por culpa nossa ou não. E caso não seja por culpa nossa, caso seja queira culpar Deus, você queira culpar Deus, você vai precisar amar isso, porque Deus é o sumo bem e não faz nada que não seja para o nosso bem, mas o bem verdadeiro. Não a nossa felicidade temporária, mas sim nossa felicidade eterna. Mesmo que isso possa causar um incômodo, mas esse incômodo é passageiro. E é bom a gente fazer essa análise porque a gente é muito fraco, a nossa mente ela é muito pequena e o tanto que a gente tem de vaidade na nossa mente é o que falta de amor no nosso coração. E o nosso primeiro parágrafo para esse vídeo está no Caminho de São José Maria Escrivá, parágrafo 404, que diz: Fracassastes, nós nunca fracassamos, puseste por completo a tua confiança em Deus, não omiste depois nenhum meio humano, convence-te desta verdade. O teu êxito agora e nisto era fracassar. Dá graças ao Senhor e torna a começar. A gente não vai entrar nesse parágrafo agora e vai deixar mais para o final, porque entra numa realidade mais sobrenatural, a realidade da alma. Primeiro a gente vai focar na realidade natural. Bom, a gente fracassou, já deu errado, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aceitar. E para isso eu trouxe o parágrafo 405, que é em seguida. Fracassastes? Tu estás bem convencido disso, não podes fracassar. Não fracassastes, não fracassastes. Adquiriste experiência para frente. Nesse parágrafo, o que a gente pode tirar? Já deu errado? A gente já tá na bosta? A gente abraça ela, aceita a dor, abraça a dificuldade e entende. Se precisar chorar, chore. E depois que tudo isso passar, que você aceitar o sentimento, que você guardar no coração, você tem que se libertar dele. E daí você bota ele pra fora. Você vai e faz alguma coisa pra mudar isso. Não fica na merda. Tenta sair dela, não quanto antes, mas analisa as possibilidades e toma alguma atitude. E uma dica que eu dou pra isso é você pegar um papel e anotar pra onde você pode ir. Uma coisa que aconteceu comigo recentemente, e eu posso dar esse exemplo, eu tinha levado meu carro no mecânico para resolver um problema. E, infelizmente ele não conseguiu resolver esse problema. Já foi tentado 2 vezes resolver isso, mas não deu certo. E agora vai ter que resolver uma terceira vez, uma terceira tentativa para resolver isso. E diante disso, eu já tinha perdido o dinheiro das primeiras soluções que eu tentei. O que eu posso fazer agora? Eu posso ficar parado e o carro vai ficar lá para sempre, não vai mudar nada. Se eu não tomar alguma atitude, é isso que vai acontecer. Ou eu posso tomar alguma atitude, tomar alguma ação com a expectativa que isso mude, que eu consiga pegar o carro quanto antes, que eu consiga vender esse carro, que eu consiga levar para outro mecânico. E para isso eu sentei, peguei e anotei como eu tinha entregado o carro para ele, como o carro estava agora, quais eram as possibilidades, para que ou ele me devolvesse o dinheiro, ou levasse o carro para um outro mecânico, ou visse uma peça nova, e tomei uma atitude. Talvez eu não tenha tomado a melhor atitude, eu não sei, eu vou ver no futuro com os frutos, mas eu tomei alguma atitude. E eu acho que isso é importante, a gente não ficar na dificuldade, mas se esforçar para tentar sair dela. Bom, entrando na realidade da alma, uma realidade um pouco mais profunda, a primeira coisa que a gente tem que perguntar diante de um fracasso é se a gente ainda está em estado de graça. O verdadeiro fracasso realmente seria você perder sua alma e se afundar na morte eterna. Isso é um fracasso verdadeiro. As coisas da vida, as coisas palpáveis e sentimentos, eles passam, mas a sua alma não, a sua alma é eterna. E um fracasso realmente seria você entregar ela ao fogo eterno. A gente nunca toma nenhuma decisão na nossa vida se a gente não estiver em estado de graça. Então, se você caso veio a cometer um pecado mortal diante de uma dificuldade, a primeira coisa que deve ser feita é confessar. Mas caso você não tenha cometido um pecado mortal diante da dor, parabéns, você passou por uma provação. E o parágrafo que eu trouxe para isso é o 406, que está logo em seguida, que diz: aquilo sim foi um fracasso, um desastre.
porque perdestes o nosso espírito. Já sabes que com sentido sobrenatural, o final, vitória, derrota, ora, só tem um nome: êxito. Aconteça o que acontecer, esteja vivo. Mesmo que você venha ter cometido um pecado mortal, esteja longe da graça de Deus, volte para ela quanto antes. E caso você não tenha cometido, isso que importa, você está vivo e você não está longe de Deus. E um parágrafo para colocar isso de vez na nossa alma é o 4:1:5. Não dês muita importância ao que o mundo chama de vitórias ou derrotas. Sai tantas vezes derrotado o vencedor. Isso é para a gente entender que a maneira como Deus julga não é a mesma maneira como o mundo julga. E como muitas vezes o nosso próprio coração julga. Porque o nosso coração nem sempre está 100% em Deus. Trazendo para o nosso dia a dia, se você vai jogar um futebol com seus amigos e acaba se envolvendo numa discussão, ou até mesmo uma discussão na rua, e alguém te xinga, e alguém te fere seus sentimentos tão preciosos, né? Que não é nada precioso, não vale nada. Vale mais o seu ego ou a paz? Você pode voltar para casa com a razão sendo vencedora, e aí sim você está em estado de graça, você pode estar com o corpo íntegro ainda, ou você pode dar valor demais para o seu ego e querer tirar satisfação com aquela pessoa que te ofendeu. E daí você pode entrar numa discussão, numa briga. A gente vê tanto caso de pessoa que acaba perdendo até a mesma vida por coisa besta, por um ego ferido. E aquele sentimento do ego ferido, ele passa. É tão passageiro, é tão medíocre. Você dorme, você toma um banho frio, você come alguma coisa gostosa e aquilo passou. Você nem vai ligar para aquilo depois de um tempo. Mas talvez as realidades que podem ter acontecido se você tivesse entrado numa discussão, entrado numa briga, pode ser muito mais dolorosas do que 5 minutos de cabeça quente. Como eu falei no começo, isso acontece pelo nosso excesso de vaidade e falta de amor. A gente tem uma oração linda que vem no parágrafo mais pra frente, o 691. Nesse parágrafo, José Maria vai falar pra gente: estás sofrendo uma grande tribulação? Tens contradições? Diz muito devagar, como que saboreando esta oração forte e viril. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas, assim seja. E eu te garanto que alcançarás a paz. Para mim, ao ouvir essa oração, eu me sinto como uma criança que está brigada com o irmão, mas a mãe vira e fala assim: abraça ele. Daí você não quer abraçar, né? Você está brigado com seu irmão, mas você abraça mesmo assim, e depois de um tempo você fala: pô, que bom que eu abracei meu irmão, né? Agora tá tudo em paz. Não diminuindo a vontade de Deus, mas a criança mimada é a gente, a mãe que fala é a nossa razão sendo iluminada pelo Espírito Santo, e essa oração, a vontade de Deus, é o nosso irmão que a gente brigou. A gente bateu tantas vezes com a cara no poste, e agora a gente fala: tá bom, eu aceito isso, a vontade de Deus, mesmo eu tentando lutar tantas vezes contra ela. E é essa oração que vai santificando a gente, que vai mudando a nossa vontade e vai configurando, vai deixando a nossa vontade paralela à vontade de Deus. Eu ia colocar mais um parágrafo, mas eu acho melhor colocar 2 passagens bíblicas que servem de consolação para o nosso coração triste e abatido, que Jesus passou por dificuldades, o demônio não teve dó dele, também não vai ter dó da gente. O reino que a gente quer alcançar é o mesmo reino que o dele e exige dificuldades. Se ele passou por essas provações, nós também vamos passar. E a passagem que eu coloquei pra gente é João, capítulo 16, versículo 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. E em seguida, Mateus 11, de 28 a 30, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob os pesos dos vossos fardos. Eu vos darei descanso, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E trazendo aquele parágrafo 404, que eu falei que ia deixar para o final, é que às vezes é bom fracassar. É bom entender que nem sempre a gente vai vencer e que no mundo a gente vai passar por essas dificuldades,
mas a gente dá um sentido maior para elas e a gente coloca Deus nelas. A gente coloca não, a gente enxerga. Porque Deus ele sempre esteve lá, mas a gente que não vê pela nossa razão, pelo nosso olho, que é tão cego das coisas do mundo. E os planos de Deus para a nossa vida é sempre maior. E que diante de uma dificuldade, mesmo que a gente não consiga superar ela, a gente diga, bendito seja Deus. E se serve de consolação para o seu coração, tomara que possa esquentar um pouco ele. Parabéns pela sua cruz. Se Deus te deu uma cruz, é sinal que Ele confia em você. As maiores cruzes para aqueles a qual Deus confia mais. Ele nunca dá uma cruz maior do que as nossas costas, para a gente poder carregar ela tranquilamente. E se Deus te confiou uma cruz, que você possa confiar nele também para superar essa cruz. Que depois das dificuldades, depois da chuva, vem sempre um arco-íris. Que possa ter tocado seu coração. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Viva Jesus, viva Maria. Tchau, tchau.